E aí vou começar aqui lavando a minha louça, porque aproveitar enquanto que tem sol, porque depois fica muito frio, ruim de lavar a louça. E o vídeo de hoje é uma tag. O nome da tag é Não Vale Mentir. Vai participar mais algumas amigas junto comigo dessa tag. E o convite é do canal Dicas e Variedades da Nativa. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o arroba das participantes da collab. Vou começar aqui respondendo a primeira pergunta. Eu nunca fingi gostar de uma comida só para agradar alguém? E sim, eu já, para não magoar, sim, as pessoas, algumas pessoas, eu já falei, sim, que tava boa a comida, que o gosto tava bom. Essas coisas, assim, que a gente fala para quando não quer magoar alguém, que a gente gosta, alguém que cozinhou, assim, com carinho pra gente. Mas, às vezes, o tempero da pessoa não é o mesmo da gente. Ou aquela comida não é assim uma coisa que a gente gosta, assim, tem o hábito de comer. Aí se perguntam se tá bom, assim, quando eu não quero magoar uma pessoa, eu digo que tá bom, assim, eu como menos, dou uma desculpa que eu já tinha comido alguma coisa antes. A segunda pergunta: eu nunca fingi estar dormindo no transporte público para não ceder meu lugar a alguém. E eu nunca fingi isso, não. Apesar, assim, de às vezes algumas vezes ter ficado com preguiça de levantar e dar o meu lugar para outra pessoa, mas eu nunca fingi, assim, estar dormindo, não, porque nem tem como fazer isso, né? Andando num transporte público aqui na minha cidade, é muito barulheira, um entra e sai, assim, no transporte público. Eu nunca fui parado por policiais. Eu já fui parado. Uma vez eu fui fazer a minha identidade do meu filho mais novo, já estava muito difícil de fazer. E eu tava indo bem rápido, assim, eu acho que era tipo umas 11 horas da manhã. Eu tinha ido e tinha voltado. E não tinha dado pra fazer. E aí numa curva, assim, da rua por onde eu tava vindo, tinha uma blitz. E o policial mandou eu parar, assim. Mandou eu parar e graças a Deus eu pude sair, assim, da blitz. Sem nenhum problema, assim. Então eu já fui parado, assim. A quarta pergunta: nunca andei a cavalo. Eu já andei a cavalo quando eu era criança, assim, que eu lembro que o meu pai deu umas voltas, assim, comigo no campo de cavalo, mas aí depois, uma outra vez que eu andei a cavalo foi na casa da minha avó. Aí tinha uns primos meus que tinham colocado, encilhado assim o cavalo. E eu acho que eu dei uma voltinha assim, que eu lembre. Ah, na casa da minha outra tia, irmã da minha mãe também. Eu tinha o meu primo, que até agora ele lida com cavalo. E tinha uma eguinha, eu acho que ela era bem mansinha. E até a minha mãe tava com medo que eu andasse, mas a minha tia disse que ela era bem mansinha. Eu dei uma voltinha, assim, não muito grande, porque eu não sabia, assim, andar. Aí meu primo, acho que puxou ela, assim, por a corda e eu andei. Mas depois disso, eu acho que nunca mais andei. Pergunta número 5. Eu nunca quebrei um osso.
E eu já quebrei muitos ossos. Eu já quebrei, quando eu era criança, eu já quebrei o braço mais de uma vez. Quero dizer, em 2 lugares. Caí assim de uma bergamoteira e quebrei o braço em 2 lugares. Eu tinha, eu acho que uns 7 anos. E aí depois, uma vez, caiu um portão, assim, esses portão que tem na frente da casa, assim, que é de correr, num lugar que eu trabalhava. E o portão se desenganchou lá daquele lugar que fica, que ele corre, e ele virou. E o portão machucou minha perna, até hoje dói, assim, machucou o tornozelo, quebrou, sim. E já caí também no ônibus uma vez, quebrei meu cóccix. Sou cheia de machucados, assim, de quebradura. A 6ª pergunta. Eu nunca quebrei um dente. E já quebrei um dente. Uma vez, não lembro o que eu fui comer, acho que um ossinho. Tava roendo um ossinho de carne e eu quebrei o dente bem na frente, assim. Deu um baita gasto para arrumar, depois tive que tirar, botar pivô. Já perdi pivô também. Hoje eu tenho uma prótese e tenho um dente da prótese quebrado também. E é bem caro para mandar arrumar. Esse negócio de dente tem que cuidar, porque dentista é bem caro. A pergunta número 7. Eu nunca fiquei preso no elevador. Não, no elevador, graças a Deus, nunca fiquei presa. A última consulta que eu fui, eu entrei no elevador, entrou uma moça assim junto comigo. Aí a gente ia no 5º andar e o elevador marcava o 4º andar. Aí ela disse assim, ele parou, daí ela disse assim, vamos descer aqui. Vamos descer aqui, porque senão é capaz dele ficar a gente ficar trancado aqui. Aí a gente desceu do elevador e, para surpresa nossa, quando a gente olhou assim, a gente tava no 5º andar, só que o número lá marcava o 4. A 8ª pergunta. Eu nunca tentei cortar meu próprio cabelo. E eu já cortei sim o meu cabelo. Quando eu era pequena, quando eu era criança, uma vez eu tentei fazer uma franja, eu acho. Tinha uma amiga minha lá na minha casa e ela deixou eu cortar o cabelo, ela era maior que eu, mais velha, ela não falou nada. Ela ficou olhando e segurando eu cortar o cabelo. Aí depois ela mostrou pra minha mãe. Eu acho até que a minha mãe me deu um saco. E depois, uma vez, quando eu já era adulta, já era até casada, uma vez eu tentei fazer, eu acho que uma franja no cabelo. E não ficou boa, porque eu medi assim o comprimento da franja, só que a franja ficou mais curta, ficou feia. Aí eu pra não ficar tão feio, depois eu sempre passava um gelzinho no cabelo, bastante gel, e colocava pra cima assim a franja até ela crescer, porque ela ficou bem feia. Ela ficou mais curta do que era pra ficar. A pergunta de número 9. Eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem. E eu já aconteceu muitas vezes assim de eu mandar uma mensagem e quando deu tempo de apagar, eu apaguei. Mas já teve também mensagem que eu não consegui apagar e eu me arrependi.
A pergunta de número 10. Eu nunca dormi no ônibus e perdi o meu ponto. Impressionante essa pergunta, porque eu morava em Santo Ângelo, minha cidade natal é Santo Ângelo. Aí quando eu vim morar aqui em Uruguaiana, eu tomava um medicamento assim pra... acho que era um ansiolítico. Aí ele me dava sono. Aí teve um dia que eu entrei no ônibus. Naquela época a gente nem tinha carro, assim. Aí eu não conhecia direito aqui a cidade. O ônibus passava na frente da minha rua. E parava assim, quase em frente da minha casa. Aí quando voltei do ônibus, quando eu voltei, eu fui no centro. Quando eu voltei do centro, eu dormi dentro do ônibus e o ônibus fazia uma volta bem grande, eram uns ônibus que nem tem mais aqui, que depois daquilo mudou muito, assim, veio outras linhas de ônibus. E eu dormi dentro do ônibus e eu fui lá pro lado do viaduto. Aí quando eu acordei assim com o cobrador do ônibus batendo assim no meu braço, perguntando se eu não ia descer. Daí eu abri os olhos assim, olhei, não tinha quase ninguém mais no ônibus, tava só eu, acho que tinha uma pessoa bem lá atrás e o cobrador e o motorista. E eu acho que tava... Não lembro se meus filhos estavam junto comigo ou eu tava sozinha. Acho que eu tava sozinha. Aí o motorista bateu no meu braço, assim, de leve, e perguntou se eu não ia descer. Daí eu olhei assim, pensei, mas aqui eu não vou descer, aqui não é o lugar que eu desço. Aí eu perguntei pra ele, daí eu falei pra ele que ali não era o lugar que eu descia. Aí ele perguntou, mas aonde que a senhora vai descer? Aqui é a última parada. Aí eles retornavam pro terminal. Daí eu falei pra ele assim que aonde que eu morava. E ele perguntou, a senhora não é daqui? Daí eu falei que não era, que eu tomava remédio. Eu dormi porque eu tinha tomado o medicamento, tinha me dado sono, aquele solzinho também tava quente. Aí o motorista e o cobrador acho que ficaram com pena de mim e disseram que iam me levar de volta para casa, me trouxeram até a rua onde eu morava e nem cobraram mais uma passagem, porque pelo certo eles deviam até cobrar uma passagem. Tiveram que voltar do trajeto que eles faziam. Número 11. Eu nunca fui assaltado. Assaltado, assim, com arma, de chegar um assaltante, assim, em mim, não. Mas eu já fui roubada. Já perdi um celular. Uma vez eu tava na praça com meu esposo tomando chimarrão. E tinha dois meninos lá. Dois menininhos assim, idade de uns 10, 11 anos por aí, que eles aparentavam. A gente tava sentado assim num banquinho da praça e eles corriam para um lado, para o outro. Eles passavam assim pelo meio dos carros, olhavam para dentro dos carros assim. Aí o meu marido disse, olha, tu viu aqueles gurizinhos lá? Eu acho que eles estão tentando roubar algum carro, assim. Aí a gente ficou cuidando, assim, meio que cuidando eles. Eu tava com 2 celulares, tava mexendo no celular do meu marido. Acho que eu tava jogando, assim, no celular dele. E a minha irmã, naquela hora, me mandou uma mensagem. O meu celular tava no bolso dele.
Aí ele pegou e me deu o meu celular e colocou o meu no bolso dele. E nessa hora a gente tava cuidando de um menino que ele tava no outro lado da rua, bem na nossa frente, assim, só que do outro lado da rua. Aí o menino, enquanto que a gente tava olhando aquele menino para ver o que ele ia fazer, o outro menino, a gente não notou que o outro menino veio pelo nosso lado da calçada que a gente tava. E enquanto a gente tava olhando para aquele da frente, o que veio pelo nosso lado, ele veio assim, chegou perto de mim, ele correu, passou a mão assim no meu celular, que eu só vi quando ele puxou, e eu senti assim, tipo, que meio que me doeu o meu peito, assim, porque quando ele pegou o celular, deve ter batido assim no meu peito. E ele saiu correndo. Aí o meu marido tava com a perna cruzada e eu fiquei de boca aberta, assim, olhando, sem reação nenhuma. Aí meu marido foi correr atrás dele, mas menino não é acostumado de certo fazer isso, sumiu. Aí a gente pegou o carro e deu umas voltas assim para ver se achava ele e a gente não achou. E aqui na minha casa também. Na minha casa já arrombaram a porta, já roubaram roupa, já roubaram calçado. A pergunta de número 12. Eu nunca deixei meu celular cair na privada. E já caiu. Uma vez eu tava lá em Santo Ângelo, na minha irmã, coloquei o celular no bolso da bermuda, na parte assim de trás. Aí eu tava apertada para ir no banheiro. E daí eu falei para minha irmã, e a minha irmã disse: vamos entrar numa loja que tem mais ali pra frente, que ali os banheiros são bem bons, são bem limpinhos. E tá, daí a gente apressou um pouquinho e a gente entrou nessa loja. E os banheiros ficavam bem assim, próximo à entrada, para um lado, assim, pro lado esquerdo. Aí a gente foi rapidinho no banheiro, tá? Daí eu na pressa, assim, eu não tirei, eu esqueci que o celular tava no meu bolso, porque como eu nunca usava o celular no bolso, aí quando eu baixei, assim, a minha bermuda, eu só ouvi aquele barulho. E a minha irmã, que tava pro lado de fora, ela ouviu também, daí ela falou: ai, meu Deus. Peguei, o vaso tava bem limpinho, assim, os banheiros bem limpinhos. E eu peguei, enfiei minha mão lá, tirei o celular e coloquei do lado da pia, sequei bem com os papel que tinha lá. E tirei a bateria dele, enrolei num papel e a minha irmã disse: aqui nessa rua mesmo, lá no fim da rua, tem uma lojinha de conserto. Aí a gente chegou na lojinha, falou pro rapaz que nos atendeu e ele falou que tinha que desintoxicar, eu acho que era essa aí a palavra que ele usou. Ele ia tirar tudo e secar e dar um banho, sei lá de que lá. Acho que passar algum produto assim. Aí no outro dia já ficava pronto o celular. Eu tive que pagar pra ele fazer isso, mas o celular ficou bom. Aí a pergunta de número 13. Eu nunca entrei em casa pela janela. Eu acho que não, que eu lembro assim, acho que não. Mas teve uma vez que a gente chegou aqui e eu pensava que eu tinha perdido a chave, eu tinha saído com uma amiga minha e eu achava que eu tinha perdido a chave. E aí a gente voltou aonde a gente tinha ido e não tinha perdido nada a chave. Aí eu cheguei aqui em casa e o portão dava para abrir sem chave. Aí a vizinha que morava aqui do lado colocou uma cadeira
e uma das crianças pulou a janela para pegar uma outra chave que tinha aqui dentro, porque a janela dava para forçar assim. Aí o vizinho forçou com uma chave de fenda, não sei, meu filho, eu acho, mais velho, ele entrou e pegou a chave. Depois, muito tempo depois, eu fui mexer na minha bolsa e a chave estava dentro da minha bolsa. Eu só não tinha achado a chave. A pergunta de número 14. Eu nunca pesquisei meu nome no Google. E que eu lembre não, mas devo ter pesquisado. Então foram as perguntas da tag Não Vale Mentir. E eu convido vocês para assistirem o que as outras meninas vão responder dessa tag Não Vale Mentir.